Olá, gente, aqui é a enfermeira Tarsila. Hoje eu vou falar sobre centro cirúrgico com vocês, tá? Espero transmitir essa mensagem. Aqui é meu mini currículo. Já fui técnica em enfermagem, auxiliar em enfermagem, instrumentadora cirúrgica. Sou professora de curso técnico, de graduação e de pós-graduação. Fui instrumentadora cirúrgica, tá? Então, tenho muito conhecimento na área. Sou secretária estadual do MAIS Ceará, que é o movimento dos ativistas de enfermagem aqui no estado do Ceará, tá? Um movimento nacional, um movimento voluntário, também preparo material para concurso, tá certo? Aqui minhas redes sociais, meus contatos, caso você queira entrar em contato e queira tirar alguma dúvida, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os objetivos? Conhecer algumas peculiaridades do bloco cirúrgico e das normas regulamentadoras que são inerentes à profissão, muito importante. Saber diferenciar equipamento de proteção individual da coletiva, que é uma dinâmica, tá? Permitir que temas considerados muitas vezes complexos possam ser compreendidos de forma simples e objetiva e algumas resoluções de questões, tá certo? Então, o que saber? A estrutura física do centro cirúrgico, segundo a RDC número 50, resolução COFEN 543 de 2017, terminologias cirúrgicas, classificação de cirurgias, classificação das ISCs, tá? Que é a infecção por sítio cirúrgico e a limpeza da sala operatória, tá? Então, aqui nós temos a questão da segurança do paciente. Nessa questão da segurança do paciente, é muito importante você saber as metas internacionais, tá? Como a identificação do paciente, uma melhor comunicação entre os profissionais, melhor segurança dos medicamentos, cirurgia segura, higienização das mãos e reduzir o risco de quedas e lesão por pressão, tá? As fases do procedimento cirúrgico é antes da indução anestésica, antes da incisão da pele e antes do paciente sair da sala cirúrgica, tá bom? Então, o manual de implementação do checklist da campanha Cirurgias Seguras Salvam Vidas, tá? O objetivo final desse checklist da campanha Cirurgias Seguras Salvam Vidas é ajudar a garantir, tá certo, gente? Ajudar a garantir, então, que a equipe cirúrgica, ela sigam de forma consistente algumas medidas de segurança críticas. Espera-se que dessa forma os riscos mais comuns e evitáveis sejam minimizados, evitando expor a vida e o bem-estar dos pacientes cirúrgicos. Então, para executar a verificação durante a cirurgia, uma única pessoa deve ficar responsável por verificar os itens da lista. Este coordenador designado para a checagem normalmente é o enfermeiro, tá, gente? Mas pode ser qualquer médico ou profissional de saúde que participe da cirurgia. Em cada fase, o coordenador deve realizar o checklist para confirmar se a equipe cumprirá as suas tarefas antes de prosseguir para a próxima etapa. Então, muitas das vezes, eu já vi, né, o anestesista primeiro falar com o paciente, verificar a questão do peso, da altura, os técnicos de enfermagem, sinais vitais, perguntar a questão de alergia, com essas medicações que ele tomou, né? Pelo menos nos últimos 15 dias, tá? Se tem alguma doença, tá, gente? Perguntar se trouxe os exames, importantíssimo, né? Antes da indução anestésica. Então, confirmação sobre o paciente, identificação do paciente, procedimento a ser realizado, o local onde será feita a cirurgia e se há consentimento informado. As perguntas serão feitas diretamente ao paciente, mas caso o paciente esteja inconsciente, seja mentalmente incapaz ou seja uma criança, não checar esse item da lista, tá? Então, vamos para a próxima etapa, tá certo? Aqui nós temos aqui, antes da indução anestésica, tá, gente? Vem para cá. Continuando aqui no 2, sítio cirúrgico do lado correto. Então, se for preciso marcar o local, a gente marca com um esparadrapo, com uma fitazinha que tem, né, na instituição, uma caneta, né, própria para marcar. A pergunta é feita ao cirurgião, tá?
Então, o ideal é usar este item em casos de lateralidade de membros, direito ou esquerdo, um lado da tireoide ou do pulmão, ou quando há várias opções oníveis, um dedo específico, uma vértebra específica. Checagem do equipamento anestésico. A pergunta é feita ao anestesista. Itens devem ser lembrados: material de via aérea, gases, tá? Cuidado, gases com S são os gases, né? Oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, tá? Ventilador, seria o ventilador mecânico, tá certo? Material de aspiração, e aí é o vácuo, tá certo? Para aspirar a secreção. E as drogas serão as drogas anestésicas, as drogas vasoativas, as drogas antibióticos, analgésicos, enfim, tá? O oxímetro de pulso instalado e funcionando e a monitorização necessária para o procedimento. Alergias do paciente, risco de via aérea difícil ou broncoaspiração. As duas perguntas são direcionadas para o anestesista. Em caso de possível via aérea difícil, sempre deve haver alguém disponível na sala junto, tá, gente? Vou voltar aqui. Junto com um anestesista, tá bom? Nunca deixar só. Antes da incisão cirúrgica, confirmação de nomes e funções de todos os membros da equipe. O coordenador do checklist pede a cada um que diga seu nome e sua função, incluindo estudantes ou outras pessoas presentes. Confirmação sobre o paciente, identificação para o paciente, procedimento, né, do paciente, né, procedimento a ser realizado, o local onde será feita a cirurgia. O coordenador pode pedir a qualquer um da equipe. Antecipação de eventos críticos. O coordenador do checklist conduz uma rápida discussão entre o cirurgião, anestesista e a equipe de enfermagem sobre situações críticas e planejamento de segurança. Antes da incisão cirúrgica, 4. Profilaxia com antibióticos realizada nos últimos 60 minutos. Este é um item de grande inconsistência na prática cirúrgica, mas é fundamental na redução de infecção do centro cirúrgico. Deve-se perguntar ao anestesista se a dose de antibiótico profilático foi dada nos últimos 60 minutos. Caso não tenha sido feita, realizar antes da incisão da pele. Caso tenha sido feita há mais de 60 minutos, a equipe deve considerar refazer a dose. Há casos onde este item não se aplica, como em pacientes recebendo tratamento com antibiótico já, tá? Então, atenção, né? Aqui ele tá falando profilaxia com antibióticos realizadas nos últimos 60 minutos. É interessante, tá? Disponibilidade de exames de imagem. Deve-se perguntar ao cirurgião se ele precisa de algum exame de imagem. Isso antes de abrir o paciente, tá? Antes de anestesiar o paciente, ok? Caso não seja necessário, deixar este item checado como não se aplica e confirmação da esterilização, tá? Que aí lá na frente a gente vai aprender essa confirmação. Antes do paciente sair da sala de operações, confirmação do procedimento realizado. O coordenador do checklist deve confirmar com o cirurgião o procedimento realizado, uma vez que não é incomum a ocorrência de mudanças. Contagem dos instrumentos cirúrgicos, compressas e agulhas. A contagem correta deve ser confirmada em voz alta, com especial atenção para as cirurgias de cavidade aberta, abdômen e tórax, certo? Nem tudo precisa contar, gente. Então, vamos por amputação de um dedo. Não precisa contar, porque não tem nem como entrar uma gase ou uma compressa num dedo amputado, né? Então, tem que ter atenção para a região do abdômen do tórax. Caso esteja faltando algum item, o ideal é que exista uma sequência de checagem a ser realizada. Checa-campos, o ramp, né? E cavidade cirúrgica. Eventualmente acrescentando exames de imagem no pós-operatório. Identificação de biópsias deve confirmar para toda biópsia qual material e se está identificado corretamente, como o nome do paciente e os testes solicitados, tá? Não só com o nome do paciente e os testes solicitados, o nome do paciente, a data, tá?
Se tiver lateralidade, coloca o ovário direito, o ovário esquerdo, separando cada um, né, em um recipiente, tá? Problemas com equipamentos, né? É fundamental descrever possíveis falhas ou erros em equipamento para que os mesmos sejam corrigidos antes de serem utilizados em uma nova cirurgia. Então, cuidado no pós-operatório, o cirurgião, o anestesista e o profissional de enfermagem deve rever todos os cuidados específicos que devem ser realizados no pós-operatório do paciente. Aqui é a lista de verificação, tá? Deixa eu voltar aqui. De segurança do cirúrgica, né? Tem aqui a lista de verificação que da primeira edição, que ela é feita de uma maneira assim bem visual para você ir só checando, para facilitar o seu trabalho, tá? Então, antes da indução, antes da incisão e antes do paciente sair da sala, tá? E aí, né, você tá vendo que lá no final assina, ok? Então, gente, eu espero ter ajudado vocês um pouco e até, né, a próxima aula, né, para a gente continuar aí a nossa disciplina aí de centro cirúrgico, tá certo? O computador tá só dando um tilt aqui, mas tá aqui, hasta luego. Até mais, gente.